Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio falámos com o maior pormenor sobre os descendentes de Dom Sancho I e Dona Dulce, e também daqueles ilegítimos que resultaram das várias aventuras que o nosso rei teve durante a sua vida. Terminámos em grande com a conquista de Silves e com Dom Sancho I com o título de Rei de Silves e do Algarve. Não terminámos sem antes referir que os almohadas não ficaram simplesmente a olhar, e o califa Yaqub al-Mansur declarou uma jihad contra os reinos cristãos na Península Ibérica. E neste episódio vamos falar exatamente sobre isso, e que consequências isto trouxe para os vários reis cristãos peninsulares, especialmente para Portugal, que foi claramente o primeiro alvo destas investidas. Vamos também ver que Dom Sancho I teve alguns problemas com a Igreja, mas quando os dias do fim se aproximam, tudo parece ser diferente, tanto para o bem como para o mal. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Vamos então continuar a nossa viagem. Como referimos no episódio anterior, o califa Yaqub al-Mansur acaba de proclamar uma jihad com alvos óbvios, os reis cristãos peninsulares. Esta jihad foi convocada a algures no período entre as conquistas de Alvor e Silves pelos portugueses. Podemos dizer que o califa estava a ver que os reis cristãos da península, principalmente o português, o Dom Sancho I, estavam cada vez mais irreverentes e a talharem cada vez mais território almohada na Península Ibérica. Esta jihad servia precisamente para reverter esta situação. Ainda para mais de que certo que sabia que Dom Sancho I não se ficaria com a conquista de Alvor e as suas lindas arribas. As intenções do califa ficaram bem expressas a partir do momento em que desembarcou em Tarifa no dia 23 de abril de 1190. Quase de imediato, os seus enviados prepararam acordos de trégua com o rei Afonso VIII de Castela e reafirmaram a aliança com Leão. Embora as fontes muçulmanas falem em vassalagem, mas isto vale o que vale. Dom Sancho, percebeu desde logo que nem sequer valia a pena dar início a conversações. Este ataque foi organizado em 3 frentes: Algarve, Ribatejo e Alentejo. O objetivo final seria fazer cair Silves e chegar a Coimbra. O próprio califa comandou o contingente maior, apontado ao Ribatejo, que foi cercar Torres Novas, ao passo que uma força mais pequena tentaria fazer cair Silves e os castelos adjacentes, apoiada pela poderosa marinha almohada. E para devastar o Alentejo, viria o governador de Córdoba, que acabou por se juntar ao seu primo, o califa, que foram depois pôr cerca à capital templária em Portugal, Tomar, uma vez que Torres Novas tinha caído ao fim de apenas 10 dias de cerco. Este ataque repentino e em várias frentes impediu qualquer reação por parte dos portugueses, uma vez que qualquer um destes exércitos almohadas era maior do que qualquer força que o rei português pudesse reunir em tão curto espaço de tempo. Mas onde é que andava Dom Sancho durante este período? É difícil de dizer com certeza, uma vez que nenhuma das fontes, tanto portuguesas como árabes, o mencionam em algum lado. Mas é bem possível que estivesse em Santarém, antevendo uma segunda ronda do ataque de 1184, onde Dom Sancho I defendeu Santarém contra os almohadas. O certo é que isto não aconteceu. Al-Mansur foi travado diante de Tomar pela resistência estoica dos templários e foi obrigado a recuar com todas as suas forças. E os únicos inimigos contra quem Dom Sancho I se virou foram, segundo uma crónica de um cruzado, alguns homens da cruz pertencentes ao exército de Ricardo Coração de Leão, que tinha chegado a Lisboa por estes dias e que, e a fazermos fé nos relatos, trataram esta cidade como uma cidade moura, entrando e roubando a população, sobretudo mouros e judeus, e até matando alguns. Isto aconteceu pelo menos 2 vezes e, à segunda, o Dom Sancho furioso que vimos em Silves voltou a emergir e capturou muitos destes soldados cruzados, obrigando ao seu resgate e exigindo a devolução de tudo o que tinham roubado. Mais uma vez, os cruzados vindos do norte não conseguiam compreender como é que um rei cristão defendia infiéis e hereges com tanto afinco, nem como as diferentes crenças podiam habitar pacificamente na mesma cidade. Portugal, que à exceção da queda de Torres Novas, acabou por aguentar bem o primeiro assalto dos almohadas.
Al-Mansur regressou a Sevilha num suposto triunfo e retratando-se como um grande líder vitorioso, mas ele sabia que no ano seguinte teria de fazer bem melhor. E foi isso mesmo que ele fez. Desta vez, decidiu avançar com uma única força avassaladora. Partiu de Sevilha no dia 28 de abril e marchou direto até Alcácer do Sal, que cercou. Apesar da resistência feroz dos patários, a cidade caiu no dia 10 de junho e todas as dependências da ordem na zona, Palmela, Almada, Coina e Sesimbra, renderam-se sem dar luta, ainda antes dali chegar o exército inimigo. Estes castelos foram desmantelados e incendiados por ordem do califa, mas Alcácer do Sal foi preservada e repovoada para servir como praça de fronteira e base de apoio para futuras campanhas. No final, o califa passou pelo Algarve, fazendo cair silves e destruindo o domínio português naquelas paragens. Agora sim, Al-Mansur saiu triunfante e com as suas ambições concretizadas. Decidiu aceitar uma proposta de tréguas durante 5 anos que Dom Sancho lhe propusera. Esta campanha foi devastadora, reduzindo o domínio de Portugal no Alentejo a Évora e pouco mais, e destruindo a proteção dada a Lisboa pelas fortalezas na península de Setúbal. E o Algarve estava agora perdido, mas o núcleo de Portugal voltou a sobreviver, mais ou menos intocado. Entre estas duas invasões, Dom Sancho I conseguiu negociar o casamento da sua filha mais velha, Teresa, com o rei Afonso IX de Leão. Isto trazia vantagens para os dois lados. Para o caso do leonês, era uma forma de começar a libertar-se da submissão que Dom Afonso VIII de Castela o tinha obrigado pouco tempo antes. Recordemos que Afonso VIII de Castela tinha humilhado Afonso IX de Leão poucos anos antes e forçado, entre outras coisas, o casamento do leonês com uma das suas filhas. Para Dom Sancho I, era uma forma de tentar pelo menos anular a frente leonesa que tantos problemas lhe deu ainda em vida do seu pai. Sim, Teresa e Afonso IX de Leão eram primos diretos, parentes demasiado próximos aos olhos da Igreja que não deixaria isto passar sem uma anulação. Mas até isto acontecer, este casamento servia perfeitamente os interesses de ambos os reinos. Este casamento aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1191 e quase ao mesmo tempo Aragão convidava Portugal e Leão para uma aliança defensiva contra o reino de Castela, e nascia assim o Pacto de Huesca. Afonso VIII de Castela, sabendo disto, e ainda nesse mesmo ano, declarou guerra a Aragão e enviou emissários ao Papa Celestino III, cujo nome de batismo era Jacinto. Sim, o mesmo Jacinto que tinha estado na Península Ibérica e tinha decretado a nulidade do casamento entre o agora falecido Fernando II de Leão e Dona Urraca, filha de Dom Afonso Henriques. Esta história voltou-se a repetir, sendo o casamento entre Teresa e Afonso IX de Leão anulado logo após um ano, em 1192. Mas estes só se separaram definitivamente em 1194, já com 3 filhos em conjunto. A partir deste momento surge um conjunto de acontecimentos. Em 1194, Leão e Castela assinam o Tratado de Tordehumus, que tinha como objetivo a paz entre estes dois reinos. Mas este só teve como único efeito prático obrigar Dom Sancho I a desistir do património a que Dona Teresa, agora separada, tinha direito através do matrimónio. Isto claramente criou um amargo na boca do rei português e acabaria por condenar Portugal e Leão a mais guerras, mas para já havia outro problema a tratar: os almohadas. O califa Al-Mansur voltou à península em junho do ano de 1195 e marchou sobre Castela. Queria punir Afonso VIII de Castela pelas suas investidas no ano anterior. Isto culminou na Batalha de Alarcos, travada a 18 de julho, e resultou numa derrota estrondosa para o lado castelhano. De acordo com as estimativas modernas, o rei Afonso VIII de Castela tinha conseguido reunir mais de 25 mil homens, entre contingentes de reinos vizinhos, Portugal incluído, ordens militares e o seu próprio exército, que claramente não chegaram para fazer frente aos almohadas. Se as invasões de 1190 e 1191 contra os portugueses foram alarmantes para os outros reinos, a Batalha de Alarcos deve ter feito parar o coração de muitos. Este era o auge do poder almohada, e só mostrava o quanto os reinos cristãos continuavam vulneráveis, porque mesmo o poderoso rei de Castela foi completamente humilhado. Isto fez com que Portugal, Castela e Aragão voltassem a aproximar-se, deixando Leão com o seu tradicional apego aos almohadas. Estamos agora em 1196, data em que estala outra vez a guerra na península. Leão contra Castela e Portugal, os almohadas a atacar simultaneamente Castela e Aragão.
e Navarra a auxiliar Leão contra os castelhanos. Claramente os anos de estabilidade na península tinham acabado. E vemos agora dois grandes blocos, o luso-castelhano-aragonês e o leonês-navarro-almohada. Mas a Igreja estava sempre atenta, e entre 1197 e 1198, o papado tentou a concórdia entre estes reinos. Afonso IX de Leão começou por finalmente obedecer a uma parte do tratado que tinha feito com Afonso VIII de Castela, casando com a sua filha Berengária. Mas atenção, não confundir com a filha de Dom Sancho I com o mesmo nome. E para variar um bocadinho, esta união entre Afonso IX de Leão e Berengária, filha de Afonso VIII de Castela, também era ilegal aos olhos da Igreja, tal e qual o anterior casamento com Teresa, filha de Dom Sancho I. Este casamento foi denunciado logo em 1198, possivelmente por Dom Sancho I, mas só em 1204, depois de já ter produzido um herdeiro chamado Fernando, esta separação foi efetivada. Não se esqueçam deste Fernando, irá ser uma personagem importante na Península Ibérica. Dom Sancho I fez esta denúncia a Inocêncio III, o Papa que tinha subido ao trono de São Pedro neste mesmo ano de 1198. Mas também levou um puxão de orelhas, pois os reis portugueses nunca mais pagaram o tributo em ouro que se tinham comprometido depois da recepção da bula Manifestis Probatum e mesmo da sua confirmação em maio de 1190. Ora, Dom Sancho I desculpou-se dizendo que o seu pai tinha pago em adiantado vários anos, mas o Papa retaliou considerando estas somas como uma oferta e não um adiantamento do tributo. Dom Sancho I não podia perder o apoio da Igreja, ainda por cima agora que tinha tantos problemas em sua casa. Os seus nobres voltaram a levantar problemas, as ordens religiosas também. Havia ainda a guerra com Leão e a fronteira com os almohadas era bastante instável. Por tudo isto, Dom Sancho I acabou por aceitar pagar os valores em atraso e recebeu como recompensa uma nova confirmação da bula Manifestis Probatum. Chegamos ao ano de 1199 e Dom Sancho I parecia cansado da política externa. Dali em diante nunca mais se meteria em guerras com os vizinhos, visto que as guerras com Leão só fazia cansar ambos os reinos e não tinha resultado benéfico para nenhum deles. E agora os almohadas estavam mais preocupados com Afonso VIII de Castela, que mesmo depois da derrota da Batalha de Alarcos, ainda era o único rei peninsular capaz de lhes fazer frente. Para além disso, esta época de 1190 que estava agora a terminar, foi pesada para Portugal, com maus anos agrícolas, peste e um mal-estar generalizado que não permitia grandes aventuras fora de portas. A partir daqui, Dom Sancho I, agora com 45 anos, concentrou-se em reorganizar o reino e ganhar para a posteridade o cognome com que o conhecemos, o Povoador, e outro que associamos mais depressa a Dom Dinis, mas que foi seu durante alguns séculos, pelo menos até o século XVI, o Lavrador. Dom Sancho I preocupava-se muito em manter o seu Reino Unido, especificando no seu primeiro testamento que qualquer território de Portugal ou que lhe fosse acrescentado pela conquista seria inalienável. Ou seja, um rei poderia conceder terras a filhos, a nobres e a outras instituições, mas estas nunca deixariam de ser parte do reino, no qual a última e derradeira autoridade é o monarca. Esta declaração no seu testamento é bastante importante para o que se seguirá no futuro do reino português. Os últimos anos foram passados a tentar controlar os poderes senhoriais e eclesiásticos, de forma a que a integridade de Portugal não fosse posta em causa, pois este também tinha problemas com os seus nobres noutra frente, a da diplomacia. Isto porque, apesar das guerras constantes desde a década de 1160, os leoneses eram sempre o alvo preferencial das alianças com Portugal. E os nobres portugueses estavam muitas vezes casados com filhas de nobres leoneses, principalmente da Galiza e dos termos de Zamora e Cidade Rodrigo, e vice-versa. Havia muito que ligava os portugueses e os leoneses, por muito que, na macropolítica, os dois reinos parecessem quase irreconciliáveis. Um dos motivos para as principais desavenças com a Igreja Portuguesa e alguns dos seus nobres foi que, a partir da primeira década do século XIII, Dom Sancho I mudou o sentido das alianças, preferindo definitivamente Castela como seu aliado. Para isso, em finais de 1208, casou o seu herdeiro Afonso com Urraca, filha de Afonso VIII de Castela. No caso dos nobres, é fácil perceber o motivo da insatisfação desta mudança de visão em relação às alianças. Basicamente, Dom Sancho I estava a colocar em risco as suas ligações e os seus interesses do lado de lá da fronteira com Leão. No caso da Igreja é mais difícil.
De certo que já todos estamos habituados a casamentos proibidos e, mesmo com advertências e com anulações, os noivos nunca pareciam com grande pressa para se separarem. Mas alguns dos bispos portugueses eram membros das famílias nobres prejudicadas pela esta inversão diplomática do rei. Um deles era definitivamente o bispo do Porto. Antes de nos focarmos neste último ponto, o do conflito com a Igreja em finais do reinado, convém salientar que os problemas entre o rei dos portugueses e os vários setores eclesiásticos já tinha tido vários episódios e múltiplos intervenientes. A Igreja, uma instituição que tudo fizera para se libertar do poder temporal do imperador e dos reis, como falámos em maior pormenor nos episódios de interlúdio entre Dom Afonso Henriques e Dom Sancho, não queria bem o facto de governantes interferirem nos seus assuntos. Mais ainda, a partir do século XII, começaram a afirmar-se nos centros de poder europeus correntes legais inspiradas no Código Civil do Direito Romano. Estas correntes legais libertavam os reis e outros príncipes europeus de terem de se sujeitar a governar exclusivamente por meio de leis e preceitos religiosos. Quanto aos clérigos, estes tinham o seu próprio código, o Código Canónico, que tinha leis e previa penas para o não cumprimento destas, sendo a justiça eclesiástica separada da civil. Por exemplo, caso um clérigo cometesse homicídio, deveria ser julgado pelo Código Canónico, sem que a justiça civil pudesse intervir. Isto nem sempre foi respeitado pelos reis portugueses, que insistiram muitas vezes em tratar os religiosos como qualquer outro cidadão. Ou seja, nos países cristãos da Europa existiam duas dimensões de justiça independentes uma da outra, com uma exceção. Aos olhos do Papa, o poder régio era também uma espécie de sacerdócio, uma vez que os reis eram normalmente ungidos por um bispo ou arcebispo no momento da coroação e tinham o mandato de Deus para governarem o seu povo. Nesta perspectiva, os reis, tal como os homens do clero, se não cumprissem esta missão, podiam ser afastados. Além disso, os papas consideravam que, por serem os vigários de Cristo na terra, eram a autoridade suprema, mesmo sobre os reis de cada país. Portanto, neste caso em específico, o poder canónico podia sobrepor-se ao poder civil. Esta separação entre lei canónica e lei civil afirmou-se plenamente no século XIII, mas tem raízes já no século XII e permaneceu mais ou menos inalterada até o fim do chamado Antigo Regime, já no nascimento da Idade Contemporânea, em finais do século XVIII. E vocês poderão estar a perguntar, então, e no caso, por exemplo, dos cidadãos do Porto, uma cidade pertencente ao reino português, mas sob total autoridade do seu bispo, deviam obedecer à lei civil do seu rei ou à lei canónica do seu senhor? E, como já referimos, quando um prelado cometesse um crime grave, poderia ser julgado pela justiça do rei ou teria de ser julgado pela justiça eclesiástica? Todas estas questões por resolver levaram a muitos problemas e atritos entre o poder civil e o poder religioso em Portugal, assim como em outros países. Por cá, foi Dom Sancho I o primeiro a testar os limites. Vamos voltar um pouco atrás para vos mostrar alguns exemplos deste conflito entre as duas leis. Em 1187, quando Dom Sancho I se encontrava em Tomar, este tentava resolver um conflito entre o bispo de Coimbra e os templários. Isto era algo que, no entender da Santa Sé, um rei devia abster-se de fazer. Mas parece que ambas as partes aceitaram de bom grado a arbitragem do monarca. 2 anos depois, em 1189, depois de ter conquistado Silves, Dom Sancho I repartiu algumas parcelas desta cidade e do seu termo pelas ordens religiosas, entre elas os templários. Mas parece que logo depois existiram conflitos entre eles e o rei, o que fez com que, em dezembro de 1189, Dom Sancho I os expulsasse de lá e entregasse parte do seu património ao primeiro bispo do Algarve, um flamengo chamado Nicolau, que tinha vindo certamente na armada dos cruzados. E, claro, não nos podemos esquecer do choque frontal que teve com o Papa Inocêncio III, a respeito do tributo a pagar a Roma pela proteção oferecida ao reino através da bula Manifestis Probatum. Mas vamos voltar ao presente. E todos estes exemplos que demos não se comparam com o que estava para vir. Já percebemos que o Bispado de Coimbra tinha conflitos de interesses com outras instituições, mas nenhuma outra como o Mosteiro de Santa Cruz. Pelo menos, desde 1198, o rei chocava quase constantemente com o Bispo de Coimbra. Isto porque a sé daquela cidade e o mosteiro disputavam certas rendas e territórios, e isto arrastou Dom Sancho I para este conflito,
como o filho que era do fundador daquela instituição essa que guardava o seu túmulo. Aparentemente o bispo não parece ter tido má vontade em relação ao rei, e mesmo quando se exilou em Roma, sempre deixou claro à Santa Sé que o atormentava ter caído nas más graças do seu monarca. Mas o pior conflito eclesiástico que Dom Sancho I teve de enfrentar foi com o bispo do Porto, Dom Martinho Rodrigues. Para começar, este revoltou-se contra o rei, quando este resolveu meter-se em algumas divergências que existiam entre o bispo e o grupo de cônegos da diocese. O bispo Dom Martinho Rodrigues ameaçou Dom Sancho I com penas espirituais, mas acabou por ser surpreendido pela chegada dos homens do monarca e teve de fugir, mas sem antes lançar um interdito na cidade. Mas o que era isto do interdito? Isto era um interdito religioso, que no fundo é uma espécie de pena coletiva, que um bispo ou o próprio Papa podem lançar sobre uma terra, cidade ou mesmo um reino inteiro, proibindo todo o tipo de sacramentos. Isto pode parecer pouco, mas significava que não havia coisas tão simples como missas, sacramento da Eucaristia, batizados, sacramentos do batismo, casamentos, sacramentos do matrimónio, ou mesmo funerais ligados ao sacramento, ligado à extrema unção e à bênção da terra para depositar o corpo. Como podem imaginar, este estado de coisas seria dramático para as comunidades profundamente religiosas da Europa de então, mas felizmente nem todos os interditos cumpriam, porque muitos dos padres e até bispos optavam por ignorar as ordens superiores e simplesmente continuar a sua missão pastoral junto das suas comunidades. Neste caso, o interdito à cidade do Porto foi na generalidade ignorado e durou pouco, porque o rei e o bispo voltaram a entender-se passado pouco tempo. Estes conflitos não terminaram aqui. Este bispo do Porto, Dom Martinho Rodrigues, ainda iria dar que falar uns tempos mais à frente, juntamente com o bispo de Coimbra. O motivo? O casamento de que já falámos, envolvendo Dom Afonso II, o herdeiro do trono de Portugal, e a sua parente castelhana. Outros bispos manifestaram preocupações e protestos, e de todos apenas o arcebispo de Braga, Dom Pedro Menes, na cátedra desde meados de 1209, permaneceu firmemente do lado do rei. Dom Sancho I foi excomungado desta vez e noutras ocasiões, mas nada disto parecia perturbar o ânimo do rei e do povo, na defesa da dignidade régia e do reino contra a interferência de Roma. Estamos cada vez mais perto do fim da vida do rei de Portugal, e esta altura foi tudo menos estável. Existiam problemas mais graves do que os que envolviam os bispos. Parece ter existido um clima de profunda crise a vários níveis, tanto natural, climática e como até documental. Uma vez que entre 1209 e 1210 desaparece a maior parte dos nobres da confirmação de documentos e até o fiel Julião, chanceler do rei desde que este assumira o trono, não redige nem confirma os documentos por esta altura. Estes documentos vão contra tudo o que era a norma que seguia as fórmulas consagradas na diplomática desde há décadas. Estes documentos por vezes nem continham os selos devidos. Para além disso, começamos a ver, no começo da normalidade documental em dezembro de 1210, o nome de Dom Afonso, o herdeiro ao trono agora com 24 anos, estava cada vez mais presente na documentação. Estaríamos, entre outras coisas, perante uma luta pela sucessão, dado que o herdeiro do trono tinha limitações físicas, e estas eram conhecidas de todos, pelo menos desde o ano de 1200. Os restantes irmãos, apoiados por setores da nobreza e clero contrário ao rei, poderiam estar a tentar a sua sorte? É difícil de responder, mas torna-se claro que as dezenas de cartas emanadas de Roma e a irregularidade documental que se vê nestes anos demonstram um profundo estado de crise. Além disso, a saúde do rei não estava bem desde pelo menos 1207 e foi ondulando consoante os períodos. Ainda nesta altura, os nobres de Entredouro e Minho começavam a agir por conta própria, algo que as cartas vindas de Roma também comprovam, mencionando ataques e saques às propriedades da igreja e pedindo ao rei que fizesse alguma coisa para as impedir, como era o seu dever. Temos até notícia de um confronto entre duas fações de nobres, a chamada Lide de Crasconho, que Luís Cruz e José Matoso associam a esta conjuntura. Isto, aliado ao facto de a maioria dos nobres confirmantes terem desaparecido da corte, sugere uma crise política ou conflitos latentes entre o rei e pelo menos parte da nobreza. O medo da morte é algo que afeta praticamente todos, especialmente quando se sente esse momento a aproximar. Foi exatamente isso que aconteceu a Dom Sancho I,
Um monarca firme, por vezes até intransigente e colérico, como relatam as descrições contemporâneas dele e as bulas papais. Dom Sancho I redige o seu segundo testamento em outubro de 1210 e, nas suas últimas semanas de vida, reverteu muitas das ações e encheu os seus antigos inimigos de mercês, incluindo o bispo de Coimbra, que o acompanhou nas derradeiras horas, e o bispo do Porto, o qual Dom Sancho I foi pressionado a aceitar que regressasse. Mas afinal, o que afetava o rei de Portugal? É difícil de dizer. As fontes mais fiáveis e próximas do seu tempo falam em melancolia, que para os ouvintes modernos se traduz num estado depressivo, mas para os contemporâneos de Dom Sancho significava o oposto, momentos de explosão emocional que poderiam degenerar em loucura ou morte. Mas se é certo que encontramos nos últimos meses um Dom Sancho I que lamentava o seu estado e tinha consciência de estar doente, também é verdade que há períodos em que o rei aparece energético e como que em plenas funções. Este estado do rei iria levar o seu filho, Afonso, quando se tornou rei, a defender diante de Roma que o seu pai estava enlouquecido quando elaborou o seu segundo testamento. Mas sobre isso e sobre as razões do novo rei, falaremos em pormenor quando falarmos deste assunto. O ano é de 1211, o local é Santarém, e passados 5 meses do seu segundo testamento, Dom Sancho I entrega a sua alma no dia 29 ou 30 de março desse ano. Vamos dar por terminada a história do segundo rei de Portugal. E o que é que podemos dizer como rescaldo do seu reinado? Dom Sancho foi um rei que teve desde sempre um papel ingrato. Como o segundo rei de um reino que via no seu fundador uma espécie de super-herói, ele estava destinado à sombra. A memória histórica não é justa com os sucessores de personagens como Dom Afonso Henriques, que se tornaram, em certa medida, maiores do que si próprias. E o próprio Dom Sancho I, juntamente com os monges de Santa Cruz, parece ter contribuído para este aumento da figura do seu pai e, consequentemente, abaixamento da sua própria figura, como convinha a um reino que tinha começado do zero e precisava de se justificar diante da Europa, dos seus inimigos e do próprio Deus, as razões para existir. A nossa historiografia tratou Dom Sancho I de forma inclemente e ingrata durante muito tempo. Filho de um grande conquistador, Sancho ficou com o pesado papel de ter de enfrentar um inimigo muçulmano no auge do seu poderio, tendo consequentemente de se remeter a uma guerra defensiva. De pouco valem os seus atos heroicos ou a audácia gigantesca de ter conquistado Silves a um poderosíssimo Império Almohade, quando, no final do seu reinado, as fronteiras portuguesas estavam mais recuadas de quando começara a reinar, certo? Mas o período em que Sancho reinou foi de profunda dificuldade para todos os reinos ibéricos, e todos perderam território para os muçulmanos, fazendo a reconquista marcar passo. Mesmo esta crise no final do seu reinado não foi um ato isolado, e podemos vê-la também, por exemplo, nos reinos de Leão e de Castela. O próprio Alexandre Herculano, essa lenda da historiografia portuguesa do século XIX, foi provavelmente o fundador desta escola de maldizer que fez de Dom Sancho I uma das suas vítimas prediletas. Mas a história faz-se de revisões constantes e, felizmente, nos últimos 30 anos, a imagem deste rei tem sido restaurada, muito embora os nossos manuais escolares e a percepção que se dá na sala de aula ou na rua continuam a diminuir muito a imagem deste rei, que, afinal, conseguiu manter Portugal coeso, povoado e as arcas cheias num dos períodos mais difíceis da nossa primeira dinastia. Por último, Dom Sancho I foi o primeiro monarca a redigir em ambos os seus testamentos, e também noutros documentos, uma lei inviolável que não só garantiu a sobrevivência de Portugal, mas também deu ao seu povo a promessa de um reino indivisível e inalienável. Isto foi, claramente, um ato de proteção ao reino que tanto se esforçou para preservar. Obrigado e um bem-aja a todos.